Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Quem está falando sou eu, Jorge Guedes, apresentador do programa Ciência e Espiritualidade, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 22 horas de Brasília. Eu quero agradecer a todos por esse carinho, pela presença constante, por visitar a nossa TV, por participarem. E podem ter certeza, isso é uma grande honra, porque a nossa intenção, bem, como eu sempre digo, de intenção o inferno está cheio, né? O nosso objetivo é trazer esclarecimentos, é responder questões de muitos dos nossos ouvintes, tanto que nos acompanham através da Web Rádio Espaço Jorge Guedes, como aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes. E como falei na semana passada, nós vamos fazer as emissões da rádio também. Elas vai ser via TV e rádio, ou seja, simultâneo. E depois os vídeos dos programas, eles serão postados em todas as redes sociais. Inclusive o Twitter, ele já está funcionando. A questão é que ainda não abrimos as câmeras, vamos dizer assim. Mas o Twitter e, se não me engano, o Facebook vão ser, digamos, os que vão trazer para nós um grande grupo de amigos que vão estar presentes. E hoje nós vamos conversar sobre um pequeno detalhe que em muitos meios ele é confundido. Existem pessoas, tanto na área, digamos, da saúde psíquica, ou seja, da área mental, como até mesmo a população em geral, e também, vamos dizer, pessoas que estudam, não que sejam psiquiatras, psicólogos, cientistas, mas que estudam para entenderem, muitas vezes, eles próprios entenderem o que eles sentem. O porquê eles sentem e como eliminar determinados sintomas que eles não conseguem explicar. Eu estou falando do vazio. Existem muitas pessoas que acreditam que nunca viveram uma depressão. É óbvio que isto é um direito de cada um, acreditar ou não que viveu ou não viveu uma depressão. Geralmente, existem pessoas que são extrovertidas, gostam de conversar, vivem sempre rindo, sempre de bom humor e contagiam. E isso é maravilhoso, poder contagiar os outros com alegria, paz, harmonia, bem-estar geral. Mas também sabemos que estas mesmas pessoas que se dizem extremamente extrovertidas, elas também têm os momentos de fuga. Elas têm também os momentos de vazio. E é aquele vazio que elas tentam fugir através da alegria. Por um lado, é positivo, porque conseguem auxiliar, ou seja, levar a paz para aqueles que declaradamente já se sentem deprimidos, de mau humor, de mal com a vida. Então, na verdade, muitos chegam até a dizer, é estado de espírito. Em parte eu concordo, porque é o que o espírito sente que nós transmitimos. Então, se o espírito realmente ele está bem, ele está em harmonia, é óbvio que nós vamos transmitir para os outros aquela harmonia, aquela paz, e isso se torna realmente uma corrente, onde todos podem, ou seja, onde todos deveriam fazer um bom uso dessa alegria, vamos dizer, desse vírus que podemos chamar de alegria, satisfação. Mas, como eu estava falando, muitas pessoas, no silêncio, ou seja, quando eles se recolhem, muitos, aqueles que são bem-humorados, que vivem de bem com a vida, ou pelo menos dizem que vivem de bem com a vida, ao se recolherem, passam por grandes tempestades internas. Eles não conseguem entender o que eles sentem. Procuram respostas? Muitos.
Outros apenas se limitam à fuga, a fugir. Bem, as respostas, infelizmente, podemos dizer que todas as verdades são relativas. Por isso, podemos procurar respostas do porquê muitas vezes nos sentimos mal sem nenhuma causa aparente. E muitos até nos explicarem, mas enquanto este sentimento de mal-estar não for preenchido, entendido por nós, não adianta que outros venham nos explicar do porquê que sentimos aquela sensação tão desagradável, que muitas vezes chega a doer no peito, nos tira o fôlego, literalmente nos sufoca, nos deixa quase que sem poder respirar direito. Então, isso, muitas vezes dizem que é ansiedade. Não nego, é uma ansiedade. Mas toda ansiedade, ela tem uma origem. E esta origem não quer dizer que, obrigatoriamente, ela tenha que ser deste plano. Muitas vezes, nós trazemos tantos desajustes de outras vidas, vamos dizer assim, que em algum momento, para podermos nos libertar dessas angústias, dessas tristezas, dessas melancolias aparentemente infundadas e geralmente muito mal interpretadas pelos psiquiatras, psicólogos, então acabamos sendo rotulados. Bem, os rótulos existem e, lamentavelmente, para cada determinado sintoma que apresentamos, para um profissional da área da saúde mental, de acordo com a interpretação desse profissional, será o rótulo que nós levaremos na testa, tipo um carimbo. Bem, a partir do momento em que nós aceitarmos que realmente estamos doentes porque estamos vivendo um momento de vazio, e tentamos de todas as formas nos libertar, mas em vez de nos libertarmos desse tormento, desse vazio, aparentemente ele se aprofunda, é porque na verdade nós o estamos dimensionando. Toda pessoa, quando ela passa por uma fase de insatisfação, elas tem como tendência dimensionar essa insatisfação. Então, aquelas angústias, aquelas ansiedades que estão sendo sufocadas através do riso, da alegria, que na verdade não é uma alegria verdadeira, é uma alegria que, vamos dizer, muito superficial. É uma tentativa de mostrar ou de provar para si mesmo que está de bem com tudo e com todos. Muito bem, muitas vezes até recorremos aos psicólogos sem ninguém saber, nem sequer a família. Muitas pessoas fazem isso. Mas o que eles esquecem é que tem um pequeno detalhe que poderia até nos auxiliar, que se parássemos para analisar o nosso estilo de vida, parássemos para refletir sobre as nossas alegrias que poderiam ser verdadeiras e separá-las daquelas alegrias que infelizmente são fictícias, são ilusórias e apenas para demonstrar uma fachada, então poderíamos até começar a nos conhecer. Tem muitas pessoas que acreditam que os psicólogos têm a capacidade de conhecê-los. Isto é um equívoco, vamos até dizer grotesco. Porque se nós, que estamos vivendo a fase e não sabemos explicar para nós mesmos o que estamos sentindo, como pode uma outra pessoa, mesmo que tenha uma formação acadêmica, que saiba muito bem quais são os princípios desencadeadores de diversos sintomas que nos podem levar a uma tristeza profunda e até nos encaminhar para uma depressão grave, ele não tem a capacidade para nos interpretar.
de fazer a leitura que muitas vezes, até mesmo por preguiça ou por medo, nós simplesmente nos negamos a fazer. É lamentável, mas apesar de estarmos numa era onde o homem deveria ser livre, o homem faz questão de se tornar cada vez mais dependente das dores que ele não entende. Sabemos perfeitamente bem que a psiquiatria e a psicologia, eles estudaram, ou seja, os psicólogos e os psiquiatras e os estudiosos que estudam, digamos, determinados comportamentos, eles simplesmente se limitam ao que é normal e o que é anormal. Mas existe um porém em tudo isto. Existe um terceiro elemento, que é o paranormal. Então, como que alguém pode nos conhecer se nós mesmos não nos conhecemos e este profissional que julgamos estar altamente capacitado e que pode sim estar altamente capacitado, pode nos dar respostas para tudo aquilo que sentimos? Bem, sabemos perfeitamente bem que a psiquiatria, ela é ou deveria ser uma ciência direcionada para estudar a alma, ou seja, as dores da alma. Mas, infelizmente, devido, digamos, às más interpretações ou até mesmo às conveniências, a psiquiatria ela se corrompeu e passou a direcionar tudo para o cérebro, para o aqui, o agora. A psicologia, infelizmente, ela também se tornou redutiva e cada dia está se tornando mais redutiva, porque ela está transformando o homem num dependente, num carente, em vez de tentar levar este homem ou estes homens que recorrem a estas ciências, a estes métodos terapêuticos para poderem se sentir mais aliviados dessa pressão, então simplesmente vão trazendo cada vez mais doenças, mais distúrbios. Hoje todo mundo diz que o estresse é a doença do século. Eu não consigo entender. Eu entendo sim que nós vivemos numa corrida muito grande, que nós vivemos sobre uma pressão, porque todo mês nós temos que dar satisfação para alguém, para patrão, família, amigos, mas esquecemos de dar satisfação para alguém, que somos nós mesmos. Então, o estresse, ele na verdade está muito, mas muito longe de ser a doença do século. Ele passa a ser a doença daquelas pessoas que ainda se negam a entender que a nossa composição ela não é somente, digamos, feita através do normal e do anormal. A parapsicologia, ela pode não trazer respostas para tudo aquilo que necessitamos, mas se ela fosse unida, se houvesse uma fusão entre a psiquiatria, a paranormal, o paranormal e a psicologia, sem dúvidas que então muitos desses sintomas, essas alterações comportamentais, essas dores que com palavras não conseguimos expressar, elas seriam não menos suaves, mas seriam, digamos, interpretadas de forma diferente como são interpretadas atualmente. É lamentável, mas eu conheço muitas, quando eu digo muitas, eu não estou me referindo a 10, 15, eu estou me referindo a milhares de pessoas. Eu estudo justamente, eu sempre estou procurando encontrar um número de pessoas que estão vivendo de maneira equivocada, acreditando que tudo o que elas sentem faz parte de uma desarmonia fisiológica, biológica. Nem tudo. É óbvio que o cérebro, como é o nosso órgão que
faz com que nós tenhamos, digamos, os nossos movimentos, e é através dele que vêm os pensamentos, o que nós podemos até dizer de conversação constante com nós mesmos, e que, lamentavelmente, muitas pessoas nem sequer entendem que elas têm esse poder, essa capacidade, esse potencial de poderem se comunicar com ela mesma, de procurar se questionar, se analisar lá no íntimo, no mais profundo do seu ser. Então, o que acontece? Eles colocam uma barreira, vão limitando o raio de ação que eles próprios têm como solução para muitos males que a própria psicologia, a psiquiatria e até mesmo a paranormalidade não teria como explicar. Então, como que alguém que vive um tormento simplesmente pode ser anestesiado, drogado, colocado de lado através, inibido, vamos dizer, inibido completamente com medicações? Então, isto prova, e eu entendo perfeitamente bem, que existem situações em que a medicação ela é necessária. Porque provavelmente o nosso cérebro deixou de produzir alguma proteína, alguma enzima, algum líquido neuroquímico. Mas também eu entendo perfeitamente bem que, na maioria das vezes, o nosso cérebro ele está funcionando perfeitamente bem. O desequilíbrio não é do cérebro. O desequilíbrio é daquilo que nós entendemos ou chamamos de alma, que não deixa de ser o espírito. Então, se esta alma, este espírito, ele está atravessando uma situação onde existe uma lesão, então é óbvio que esta lesão ela trará reflexos e reflexos graves, ou médios, ou leves, para o corpo. Existem pessoas que conseguem até conviver com determinados sintomas e sabem perfeitamente bem que aquilo não é normal. Mas também existe um outro fator que muitas vezes leva as pessoas a fugirem da realidade, a se enganarem, em dizerem que estão perfeitos, maravilhosos, divinos, quando na verdade estão simplesmente entrando num abismo. Todos nós, lamentavelmente, vivemos nossos momentos de alegria e de tristezas. É lamentável também. Porém, os momentos de tristeza, eles são os que mais se apresentam. O homem tem uma tendência muito grande de definir a tristeza como um estado de espírito. Se esse estado de espírito, que é a tristeza, realmente continuar se desenvolvendo, sendo dimensionado, podem ter certeza, dentro de menos de um século, a humanidade estará toda, mas quando eu digo toda, toda ela mergulhada no caos. Porque não haverá motivos para a humanidade sentir satisfação, motivação. Porque o homem, a cada dia, ele está perdendo a capacidade de se automotivar. Ele tem que recorrer a situações, a criar situações, cenários, para poder dizer por alguns minutos ou algumas horas que ele está bem. Porém, quando passa aquela euforia, então, novamente, lá está esse ou esses indivíduos lamentando, sofrendo. Então, eu particularmente digo que muitas pessoas, quando tentam demonstrar uma alegria excessiva, elas nada mais estão fazendo do que fugir daquilo que as atormenta. Bem, não tem que se houver alguém que disser que nunca sentiu uma depressão, eu lamento, mas eu vou dizer que isso não procede. Pode não ter entendido como uma depressão, pode ter entendido como uma perda, sintomas como resultados de uma perda. Bem,
Muito bem, sabemos que quando perdemos alguém ou perdemos algo, uma tristeza, ela nos invade. Essa tristeza, ela é muito relativa, ela pode ser um curto espaço, como também pode ser por um espaço muito prolongado. Mas tem um detalhe: se começarmos a juntar outros elementos que estão reprimidos dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, então podem ter certeza que podemos sim gerar uma depressão. Muitas pessoas acreditam que a depressão, ela simplesmente é provocada porque levaram um grande choque. Não, porque eu conheço pessoas que nunca levaram um choque, nunca levaram uma decepção, não, pelo menos até o momento que eles tenham consciência e que está registrado na mente ou no cérebro, como queiram. Então, quando essas depressões que aparecem do nada, nos trazendo grandes cataclismos, nos provocando um apagão, vamos dizer assim, generalizado, onde nos bota para dormir dias e dias, perdemos a fome, perdemos o prazer de estar com quem antes gostávamos de estar, então podemos dizer que estamos começando a ter uma tristeza, e se não tivermos cuidado, essa tristeza pode se transformar numa grande, média ou depressão leve. Dentro de alguns segundinhos, já estou com vocês. Pois é, amigos, como estamos num estado tropical, clima tropical, nada mais justo, nada mais lógico do que ter o privilégio de ter uma chuva tropical. Bem, esta chuva já está há várias semanas e, não nego, ela está fazendo muito bem. Embora que existam outros, digamos, estados, cidades que estão passando por grandes secas, não é isso? Então alguém lá em cima deveria pelo menos dizer, olha, eles também são merecedores. Mas, lógico, eles sabem quem são os merecedores, não é isso? Então, que a chuva continue sendo muito bem-vinda. Então, eu não digo barulho da chuva, eu digo a doce melodia da chuva, que está como fundo, vamos dizer, apesar de ter um fundo de musical aí no programa, né? Está tão sutil que provavelmente só se prestarem muito bem atenção, porque eu creio que quem gosta de piano provavelmente até goste da música, se conseguir ouvir toda. Bem, continuando o nosso tema, tem algumas pessoas que me perguntam por que muitos casais que logo que se conhecem sentem uma atração muito grande um pelo outro. E de imediato tudo que querem é estar 24 horas juntos, vão se afastando dos hábitos rotineiros, criando novos hábitos e chegam até, digamos, a concordar em dividirem o mesmo espaço. Quando me refiro, não é casar, mas tem muitos que casam e tem muitos que simplesmente vão morar juntos. Bem, maravilhoso. Mas a questão é que logo após alguns meses desse frenesi, vamos dizer, então começa a cair aquela temperatura da relação. A relação começa a ficar morna e depois começa a ficar fria e de repente ela se transforma numa relação hipergelada. Isso geralmente é porque comprova, vamos até dizer, que os homens eles andam desesperados à caça de paz para preencherem aquele vazio que eles não querem ou não conseguem admitir.
Não sei se é por vaidade, por ignorância, por preconceito, por conveniência. Não sei, honestamente não sei. Mas a questão é que, geralmente, homens e mulheres, eles acreditam que, ao se apaixonarem, que eles podem resolver tudo. Isso é um engano. Porque muitas vezes, este amor que começa parecendo um incêndio devastador, pode se transformar, digamos, num iceberg, vagando nos oceanos lá do Ártico. Então, o que acontece? Aqueles dois, ou aqueles indivíduos que aparentemente tinham tudo para ser felizes, que se afastaram de tudo, de todos, para criar um novo meio, para criarem uma bolha e viverem dentro daquela bolha como amor e uma cabana, então passam a se desiludirem um com o outro, porque começam a aparecer, vamos dizer, não são os defeitos, mas as fragilidades. Porque nós, na verdade, não somos pessoas com defeitos, nós temos fragilidades. E essas fragilidades, elas de alguma forma precisam ser eliminadas para que possamos, no decorrer da nossa trajetória, nos fortalecer na personalidade, na ética, na dignidade e principalmente conhecer quem somos, o que somos. Então, nos conhecer e nos reconhecer na nossa identidade, muitas vezes sufocada. Esta identidade é o que necessita e com urgência ser, digamos, trazida à luz, trazerem essa identidade à luz para poderem dar uma identidade mais formal para aquilo que sentimos. Então, muitos casais que casam, eles não casam com a alma, eles casam apenas com um corpo. Eles apenas se deixam levar acreditando que aquela atração sexual, aquela atração fatal, vamos dizer, simplesmente tome conta. E por um tempo funciona, porque dizem que a carne é fraca. Eu não sei se a carne é fraca ou se a mente do homem que vive insatisfeita, que vive eternamente à procura de alguma coisa. Então, eu coloco em causa essa teoria de que a carne é fraca. As carências, elas existem, e principalmente quando descobrimos que aquele ser que até julgávamos amar acima de tudo e que nos motivou por algum tempo, de repente passa a ser alguém quase que desconhecido, como muitas vezes até desprezível. Então muitas pessoas acreditam, como falei, que ao casarem ou irem morar juntos, estão resolvendo esse grande problema, essa grande problemática, vamos dizer, desse vazio existencial. Muito pelo contrário, estão apenas dando um peso e um volume além do que eles podem suportar. Porque além deles não conhecerem a pessoa com quem estão criando aquele laço, também existem outros fatores, que são os fatores karmáticos. Tudo tem suas causas e efeitos. Então, quando passamos a casar ou nos envolver apenas com um corpo, podem ter certeza que nós vamos ter uma relação. Vamos ter uma relação temporária, uma relação extremamente complicada e que pode trazer complicações por muitos anos na nossa vida. Como acontece com muitos casais que até na tentativa, vamos dizer, desesperada, acreditam que, ao trazer um filho, podem voltar a aquecer a relação. Pelo amor de Deus, um filho, ele não vai aquecer a relação. Este é mais um outro engano, que pode até manter esse casal um ao lado do outro por mais algum tempo. Mas isto não quer dizer que seja uma união. Eles estão empolgados, é uma novidade, é algo, uma tentativa que eles estão fazendo. Mas sabemos que uma criança, ela exige muito da mãe. Uma criança, ela também exige muito do pai. Então, se aquela relação já estava sofrendo uma lesão, estava já lesionada e sofrendo sérios desgastes, a vinda deste filho, inevitavelmente, ainda vai precipitar
esta relação para a desintegração, inclusive ética, moral. Porque depois um vai começar a se queixar do outro, um vai começar a exigir do outro. E esquecendo que entre eles existe um ser que provavelmente tem até pedido para vir, mas provavelmente tenha sido uma opção desse casal. Então, muitos casais passam a fazer o jogo. Então, como vejo, lamentavelmente, isso aí é diariamente que eu vejo, casais que usam e abusam do poder sobre os filhos para poder lesar o outro. Então, o que antes aparentemente era um sentimento, passa a ser um campo de batalha, passa a ser uma ira, um ódio. E, por extensão, aquela criança também vai receber todos esses choques, todo esse distúrbio, toda essa alteração negativa que, infelizmente, o vai projetar como um indivíduo inseguro, insatisfeito, medroso no futuro. Então, a questão é analisar. Se você realmente ama, então, perfeito, não tenha dúvidas. Vá casar, vá viver, vá constituir uma família. Mas sabendo perfeitamente bem que, ao estar com uma outra pessoa, esta pessoa não tem a capacidade de lhe fazer feliz. Ela pode ser um complemento da sua felicidade. Mas lhe fazer feliz, não. Não se engane, porque este é um outro recurso que muitas pessoas utilizam, justificativa, vazia, vamos dizer assim, utilizam para poder aceitarem aqueles momentos, aquela fase que estão vivendo. Como já ouvi muitas pessoas dizerem, bem, é o marido que Deus me deu, bem, é a mulher que Deus me deu, mas, no entanto, não suporta a mulher, não suporta o marido. Onde anda, anda sempre olhando para o lado, para ver se encontra alguém. Enquanto estivermos à procura de alguém, podem ter certeza que aquele suposto marido ou suposta esposa que nós dizemos que Deus nos deu, nada mais é do que uma mera, digamos, um mero objeto que está ali do nosso lado. Em alguns momentos se torna até insuportável ter que conviver com ela ou com ele. Quantas pessoas me dizem, o hálito me incomoda, o cheiro da pele me incomoda. Quando eu vejo ele suspirar, me incomoda. A mesma coisa são homens, quando se referem a determinadas mulheres. Então, na verdade, podemos ser complemento da paz, da felicidade, do bem-estar, da prosperidade de alguém. Mas, de uma coisa podem ter certeza, ninguém foi, digamos, preparado ou tem a capacidade de nos oferecer a felicidade tão sonhada. Porque se isso acontecesse, qual seria, na realidade, o nosso mérito em ser feliz? Qual seria o prazer de ser feliz? Não seria, digamos, uma ação rotineira que em algum momento nos levaria também ao choque, à insatisfação? Porque somos felizes, estamos felizes. Ah, que chatice! Eu quero ser mais feliz. Bem, então, se você faz a sua parte para ter a sua vida numa constante, ou seja, ser motivada constantemente, você é criativo ou que é criativa, você realmente gosta, procura entender não quem está do seu lado, mas o que você sente por você, então você poderá até entender o que você sente por quem está do seu lado. Amar alguém aparentemente é muito fácil, e principalmente quando a relação inicial, no início, ela está vinculada ao sexo. Então, o sexo ele tem a capacidade de unir. Ele une, mas completos desconhecidos. Pessoas que nunca se viram na vida, de repente se encontram, naquele primeiro encontro, já estão fazendo sexo. Sabendo que, logo após, minutos ou horas após,
nunca mais vão se ver. Então, tem pessoas que recorrem a esse método para preencher esse vazio. Mas só que esse vazio não vai desaparecer. Porque nós temos olhos, nós temos uma mente, nós temos uma consciência, e vai chegar um momento que vamos nos olhar no espelho. Então vamos nos perguntar, e afinal, o que foi que eu ganhei com aquele momento? Muitos até se sentem sujos ou sujas, ficam se esfregando, tentando tirar aquele cheiro, aquele odor, aquilo que parece que está preso, mas não conseguem. Porque isso que eles sentem como preso na pele é uma energia, uma descarga energética tão intensa que foi lançado pelo parceiro momentâneo que aquela pessoa, no mesmo instante, ao se arrepender, absorveu. Ao absorver, ela pode levar até anos com aquela sensação extremamente desagradável. Isso não quer dizer que essa pessoa, esse indivíduo, ele vá se reprimir e que não vá ter mais uma vida saudável numa relação, e principalmente na área sexual. Não, muito pelo contrário, pode, mas isso sempre estará preso na mente. Por quê? Porque acabou de descobrir que naquele momento de fuga, simplesmente ele descobriu que ele também existia. E ao descobrir que ele existia, não gostou do mecanismo que utilizou para preencher aquele vazio. Quando, na verdade, o mecanismo correto seria ele parar, se conhecer, se analisar, se estudar. Porque nós somos um laboratório. Nós somos um laboratório tão perfeito que nós temos capacidade de produzir tudo aquilo que nós procuramos lá fora. Então é lógico que existem muitos espertos que sempre estão nos oferecendo alguma coisa. E nós, por incapacidade ou simplesmente por falta de informação, até aceitamos. Mas, inevitavelmente, também existe o risco de, cedo ou tarde, descobrirmos que caímos numa armadilha. Então, nós estamos atravessando a era, como muitos dizem, estamos no terceiro milênio, estamos no século XXI. Mas eu creio que neste século XXI, o homem está se tornando cada vez mais grotesco, com ele mesmo. E principalmente quando se refere aos outros. Mas por quê? Por medo de enfrentar os outros, os semelhantes? Ou por medo de se enfrentar? Então, a realidade é que, se estamos no século XXI, bem, isso aqui é uma realidade, os calendários comprovam. Mas, se estamos realmente vivendo uma grande transformação, aí é uma questão que deve ser analisada. Porque a maioria das pessoas, elas estão presas, estão convictas que tudo que é superficial pode lhes proporcionar alguma coisa de agradável. Mas, logo, quando eu digo logo, é logo de imediato, também descobrem que aquilo não passou de uma ilusão. Então, eu digo que no século XXI, em pleno terceiro milênio, nós estamos, pelo menos, vivendo um século onde as armadilhas estão espalhadas e nós, desatentos, estamos aí, sujeitos a cair em qualquer uma. Caros amigos, o programa Ciência e Espiritualidade, ele já chegou ao fim. E logo após concluir, digamos, esta pequena palestra, ele será logo, digamos, transportado, vamos dizer assim, para o YouTube. E também para a página da Web TV Espaço Jorge Guedes e também a página da Web Rádio Espaço Jorge Guedes. Também, eu tenho muito também, né? E para o Facebook, para o Twitter, ou seja, nós estamos em todas as redes sociais. Bem, esse é um mecanismo fabuloso, porque pelo menos o século XXI, o terceiro milênio, ele está aproximando as pessoas. Realmente, reconheço que está aproximando as pessoas. Mas ele não está, digamos, aproximando as pessoas na totalidade daquele lado positivo, porque muitos utilizam esse mecanismo, que é a internet, para poder prejudicar outras pessoas. Se valer desse mecanismo para destruir. Então, vamos fazer bom uso disto, de toda essa tecnologia
que o terceiro milênio, que esse século, o século XXI, está nos proporcionando. Agradeço a todos, desejo uma boa continuidade de noite, uma semana fantástica e até terça-feira, às 22 horas, aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes. Tchau. Serão postados em todas as redes sociais. Inclusive, o Twitter, ele já está funcionando. A questão é que ainda não abrimos as câmeras, vamos dizer assim. Mas o Twitter e, se não me engano, o Facebook vão ser, digamos, os que vão trazer para nós um grande grupo de amigos que vão estar presentes. E hoje nós vamos conversar sobre um pequeno detalhe que em muitos meios ele é confundido. Existem pessoas, tanto na área, digamos, da saúde psíquica, ou seja, da área mental, como até mesmo a população em geral, e também, vamos dizer, pessoas que estudam, não que sejam psiquiatras, psicólogos, cientistas, mas que pessoas que se dizem extremamente extrovertidas, elas também têm os momentos de fuga. Elas têm também os momentos de vazio. E é aquele vazio que elas tentam fugir através da alegria. Por um lado, é positivo, porque conseguem auxiliar, ou seja, levar a paz para aqueles que declaradamente já se sentem deprimidos, de mau humor, de mal com a vida. Então, na verdade, muitos chegam até a dizer, é estado de espírito. Em parte eu concordo, porque é o que o espírito sente que nós transmitimos. Então, se o espírito realmente ele está bem, ele está em harmonia, é óbvio que nós vamos transmitir para os outros aquela harmonia, aquela paz, e isso se torna realmente estudam para entenderem, muitas vezes, eles próprios entenderem o que eles sentem, o porquê eles sentem e como eliminar determinados sintomas que eles não conseguem explicar. Eu estou falando do vazio. Existem muitas pessoas que acreditam que nunca viveram uma depressão. É óbvio que isto é um direito de cada um, acreditar ou não que viveu ou não viveu uma depressão. Geralmente, existem pessoas que são extrovertidas, gostam de conversar, vivem sempre rindo, sempre de bom humor e contagiam. E isso é maravilhoso, poder contagiar os outros com alegria, paz, harmonia, bem-estar geral. Mas também sabemos que estas mesmas pessoas Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Quem está falando sou eu, Jorge Guedes, apresentador do programa Ciência e Espiritualidade, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 22 horas de Brasília.
Eu quero agradecer a todos por esse carinho, pela presença constante, por visitar a nossa TV, por participarem. E podem ter certeza, isso é uma grande honra, porque a nossa intenção, bem, como eu sempre digo, de intenção o inferno está cheio, né? O nosso objetivo é trazer esclarecimentos, é responder questões de muitos dos nossos ouvintes, tanto que nos acompanham através da web rádio Espaço Jorge Guedes, como aqui na web TV Espaço Jorge Guedes. E como falei na semana passada, nós vamos fazer as emissões da rádio também. Elas vai ser via TV e rádio, ou seja, simultâneo. E depois os vídeos dos programas, eles